Olá, bem-vindos ao telecurso do Sebastião. Nessa videoaula número 1, nós iremos fazer um pequeno tutorial de como vocês vão resolver aquele problema proposto na última aula. E lembrando que na videoaula 2, o professor Wagner vai ministrar uma super aula de física, não é, professor Wagner? Estamos aguardando aí a videoaula número 2. Muito bem, pessoal, para ilustrar aqui como é que vocês vão resolver aquele problema, porque algumas pessoas me relataram que estão com dificuldades de conseguir manipular lá aquele objeto de aprendizagem. Então vou fazer um exemplo aqui com vocês, ó. Essa molécula aqui, ó, SOH2, nós vamos fazer passo a passo a ilustração de como fazer a estrutura dessa molécula e depois finalmente aqui trazer para o programinha, né? E a gente então mostrar como é que se faz. Vamos lá? Muito bem, então essa molécula aqui, SOH2, composta de um átomo de enxofre, um de oxigênio e 2 de hidrogênio, como vocês podem ver. Nós vamos, antes de tudo, né, pelas regras que nós já estudamos, primeiro fazer o cálculo total de elétrons nas camadas de valências. Então vamos lá, 6 elétrons na camada de valência do enxofre, mais 6 do oxigênio, mais 2, que são exatamente os 2 elétrons das camadas de valência dos átomos de hidrogênio. Isso nos dá um total de 14 elétrons. Bem, o primeiro passo, como nós já tínhamos visto, é a questão de decidirmos sobre o elemento central e os elementos que serão os ligantes. Bem, pelos nossos conhecimentos, o enxofre é o nosso elemento central. Lembrando, para esse critério a gente pode usar a questão da eletronegatividade, tendo em vista que o elemento central, normalmente ele é o elemento menos eletronegativo, mas em alguns casos, havendo exceções, você se decide pelo elemento que tem maior capacidade de fazer ligações. No caso aqui, o enxofre se encaixa bem nessa propriedade, tendo em vista que ele é um elemento ali do terceiro período, e nós sabemos que elementos do terceiro período em diante, da tabela periódica, eles podem expandir o octeto. Muito bem. Decidido pelo enxofre como elemento central, temos então oxigênio e os 2 átomos de hidrogênio como ligantes. Bem, a disposição desses átomos aqui ao redor do enxofre formando um triângulo, ela é simplesmente por questão estética, né? Não se sabe nada sobre essa geometria, portanto não pode dizer nada ainda sobre a geometria da molécula. Coloquei aqui só para ficar mais ou menos uniforme essa distribuição. Bem, segundo passo, uma vez que nós decidimos pelo enxofre ser o átomo central e sabemos que existem 14 elétrons na camada de valência, nós vamos então distribuir esses elétrons na camada de valência. Aliás, os elétrons pela molécula como um todo. Como? Primeiro, estabelecendo uma ligação simples entre o átomo central e os ligantes, e depois preenchendo os octetos dos elementos com os elétrons que restam, sempre seguindo a ordem dos elementos mais externos para o mais interno, que é o central, de fora para dentro, como se diz. Então, seguindo essas regras, fica uma ligação simples para o enxofre e os ligantes, 3 pares de elétrons para o enxofre, que completa aqui o octeto, e restando um par de elétrons que vai para o átomo central, uma vez que os átomos de hidrogênio não comportam mais elétrons. Então, temos essa distribuição preliminar. Bem, ela é coerente e se encaixa bem inicialmente porque, percebam, todos os octetos estão completos. O octeto desse oxigênio, completo. O octeto do átomo central, completo. E os dubletos do hidrogênio, né? Então, todos os elementos aqui estão com a tendência de manterem a sua estabilidade e mostrando que é uma estrutura possível. No entanto, nós temos que nos decidir sobre 2 possibilidades. Primeiro, essa, que é que nós tínhamos colocado desde então, ou essa outra, no qual o oxigênio faz uma ligação dupla. Essa propriedade do oxigênio fazer ligações duplas, que também é característica do enxofre, é pelo fato do oxigênio ser o elemento da família 6A, né? Ter 6 elétrons na camada de valência e necessitar então de mais 2 para completar o octeto. E essa ligação dupla se deve ao fato dele possuir elétrons emparelhados, como vocês podem conferir fazendo a distribuição eletrônica do oxigênio. Bem, entre essa estrutura, observem, que as duas são perfeitamente aceitáveis, os octetos estão completos, né? Temos então que nos decidir por algum modo. Uma das duas é a mais coerente. Qual é então? Aí eu faço a vocês
a proposta é de chegar a essa conclusão pelo cálculo da carga formal dos átomos, utilizando então essa relação que já foi estudada por nós, e vocês já sabem então o significado de cada um desses termos aqui. Bem, aplicando o cálculo formal, né, o cálculo da carga formal a todos os elementos, na primeira estrutura, aquela que só tem ligações simples, nós encontramos a carga formal do oxigênio menos 1, carga formal do enxofre mais 1, e a carga formal dos átomos de hidrogênio igual a 0. Percebam, nós temos então aqui a questão de elementos com cargas formais de sinais contrários, o que é possível, não estou dizendo que não é possível, mas havendo a possibilidade de os elementos adquirirem a menor carga formal possível, como acontece aqui na segunda estrutura, essa que tem a dupla enxofre-oxigênio, ela sempre é a mais aceitável. Por quê? Porque a carga formal ela é um cálculo, uma estimativa, então, da carga que o elemento possui na molécula. Ora, sendo uma molécula somente com ligações covalentes, a tendência é que esses elementos adquiram cargas formais neutras, ou então cargas formais as menores possíveis, que então favorecem a estabilidade da molécula. Então, entre essa estrutura e esta, nós então preferimos ficar com a segunda. Ora, essa estrutura então é a que nós agora vamos desenhar, né, projetar ela aqui nesse objeto de aprendizagem que nós disponibilizando para vocês, a qual todos vocês já têm aí no computador de vocês. Então, observe como é a estrutura. Nós vamos colocar um átomo central de enxofre, né, e 3 átomos ligantes, um de oxigênio, um de hidrogênio e outro de hidrogênio, e um par de elétrons aqui no enxofre. Na estrutura aqui, aliás, no programa, ele não distingue ligantes. Então, nós vamos ter que desenhar simplesmente uma molécula com um ligante, um central enxofre, 3 ligantes e um par de elétrons. Como é que se faz isso aqui? Bem, aqui nós temos a estrutura padrão, que vocês veem aqui na aba modelo. Então, para o problema 1, todos os problemas, os exemplos, são resolvidos com a aba modelo. E o problema 2 é que vocês vão clicar aqui na moléculas reais, certo? Então, voltando para cá para modelo. Muito bem. Isso aqui é o que vem o padrão lá. Você pode acrescentar ligações simples, duplas ou triplas a esse átomo central, clicando aqui nesses desenhos, ou retirá-los. Se eu der 2 cliques aqui, eu vou retirar as 2 ligações simples e restar apenas o átomo central. Para acrescentar, eu vou clicando aqui e aqui, por exemplo, né? E aqui coloco pares de elétrons não ligantes. Bem, vamos reiniciar tudo, tirar aqui o par de elétrons, tirar a ligação dupla e tirar a ligação simples, porque nós precisamos colocar o quê? Uma ligação dupla e 2 ligações simples juntamente com um par de elétrons. Então, vamos lá. As 2 ligações simples, acabei de colocar agora, foi muito rápido, né? E a ligação dupla aqui. E mais o par de elétrons. Muito bem. Tentar dar uma organizada aqui no espaço tridimensional, para a gente ver então como é que essa molécula fica. Espera aí. Pronto. Certo. Então percebam, aqui então é um enxofre ligado duplamente ao oxigênio. Vou pegar a caneta que é melhor, né? O enxofre ligado duplamente ao oxigênio e ligado de modo simples aos átomos de hidrogênio. E aqui então o par de elétrons. Pronto. Essa aqui é a geometria, a estrutura dessa molécula, que vocês podem inclusive aqui verificar então qual é a geometria proposta. A geometria é piramidal trigonal, ou seja, é uma geometria derivada da tetraédrica, mas pela ausência de um ligante. Então, se nós tirarmos esse ligante aqui, nós vamos perceber então a questão de haver a formação de uma pirâmide trigonal, ou seja, uma pirâmide de 3 lados. E o ângulo correspondente, que vocês podem mostrar aqui, ó, ela é de 109,5 graus, 109,5 graus, que é o ângulo aproximado existente entre as ligações no tetraedro. Para ficar mais evidente, a gente pode ir nessa opção aqui e tirar o par de elétrons.
E aqui a gente tem então a geometria da molécula, retirando então aquele par de elétrons, né, para evitar alguma confusão. E fica mais evidente ainda essa geometria da molécula com essa pirâmide trigonal. Perceba, é uma pirâmide de base triangular. Bem, aqui é o exemplo, então, é o caso, né, com essa situação, que é essa molécula aqui. Ok? Então pronto, para finalizar a atividade, o que é que vocês vão fazer? Para cada exemplo, vocês vão fazer um print dessa tela. Creio que todos já sabem, né? Do jeito que está aqui, com o par de elétrons, se houver, lógico. E os ângulos, certo? E responder a cada exemplo. Façam um print, recortem e coloquem então na resolução de vocês. Muito bem, é isso. Espero ter ajudado a todos aí. E a gente vai encerrando por hoje então o telecurso do Sebastião. Até mais.